O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que busca fortalecer a cooperação econômica e política entre os países emergentes. O grupo tem uma grande relevância para o comércio internacional, pois representa cerca de 22% do PIB mundial e 42% da população global. Além disso, o grupo exerce uma influência na definição de diretrizes econômicas internacionais, que podem favorecer o desenvolvimento dos seus membros. Neste vídeo, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do Brasil fazer parte do BRICS, considerando aspectos como comércio, investimento, desenvolvimento e segurança. Uma das vantagens do Brasil fazer parte do BRICS é ter acesso a um mercado de mais de 3 bilhões de consumidores, que representam cerca de 42% da população mundial. Isso significa que o Brasil pode ampliar suas exportações e importações de bens e serviços, diversificando sua pauta comercial e reduzindo sua dependência de outros parceiros. Além disso, o Brasil pode se beneficiar da cooperação econômica entre os membros do BRICS, que envolve projetos de infraestrutura, financiamento, inovação e desenvolvimento sustentável. Segundo dados do Ministério da Economia, em 2020 o BRICS foi o destino de 26% das exportações brasileiras e a origem de 23% das importações brasileiras. Os principais produtos exportados pelo Brasil para o BRICS foram soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne bovina e açúcar. Já os principais produtos importados foram óleos combustíveis, circuitos integrados, fertilizantes, peças para veículos e medicamentos. Outra vantagem do Brasil fazer parte do BRICS é a oportunidade de participação de projetos de cooperação econômica e financeira entre os membros do grupo, que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável e a diversificação produtiva do país. Um exemplo é o Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, criado em 2014 pelos líderes do BRICS, com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros e em outras economias emergentes. O NDB tem um capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares e um capital subscrito de 50 bilhões de dólares, sendo que cada membro tem igual participação acionária. Até o final de 2020, o NDB aprovou 18 projetos no Brasil, totalizando 5,8 bilhões de dólares nas áreas de energia renovável, transporte urbano, saneamento básico e segurança hídrica. Um exemplo de projeto financiado pelo NDB é a construção de uma usina hidrelétrica na Etiópia, que beneficiará cerca de 12 milhões de pessoas com energia limpa e renovável. Outro exemplo é o Acordo Contingente de Reservas, estabelecido em 2015 pelos membros do BRICS, com o propósito de prover apoio financeiro mútuo em situações de dificuldades no balanço de pagamentos. O CRA tem um valor total de 100 bilhões de dólares, sendo que a China contribuiu com 41 bilhões de dólares, o Brasil, a Rússia e a Índia com 18 bilhões de dólares cada um e a África do Sul com 5 bilhões de dólares. O CRA funciona como uma rede de segurança financeira complementar ao Fundo Monetário Internacional, permitindo que os países membros tenham acesso a recursos adicionais em caso de necessidade. Outra vantagem do Brasil fazer parte do BRICS é fortalecer sua posição política no cenário internacional, ao lado de países que têm grande peso econômico e estratégico. O BRICS é um fórum de diálogo e coordenação sobre temas globais, como a reforma das instituições financeiras internacionais, a governança da internet, a segurança energética, o combate ao terrorismo e a promoção da paz e da estabilidade regional. O Brasil pode defender seus interesses e valores nesses espaços, buscando uma ordem mundial mais justa e democrática. Um exemplo de iniciativa conjunta do BRICS é o Mecanismo Contingente de Reservas, MCR, que é um fundo de emergência que pode ser usado pelos países do grupo em caso de crises financeiras. Outra vantagem é o fortalecimento da diversidade cultural e da cooperação científica, tecnológica e educacional entre os países do BRICS. O grupo possui diversos mecanismos de intercâmbio e diálogo entre os diferentes setores da sociedade, como o Fórum Acadêmico do BRICS, o Fórum Empresarial do BRICS e o Fórum da Sociedade Civil do BRICS, entre outros. Um exemplo de projeto de cooperação científica e tecnológica é o Centro Virtual de Pesquisas em Inteligência Artificial, que visa promover a pesquisa colaborativa e a inovação em inteligência artificial entre os países do BRICS. Portanto, o Brasil fazer parte do BRICS traz vantagens para a economia e para a política do país, mas também implica em desafios e responsabilidades. O grupo também enfrenta diversos desafios e limitações, que podem afetar os interesses e a imagem do Brasil. Uma das desvantagens é a divergência de interesses e valores entre os países do BRICS, que dificulta a construção de uma agenda comum e uma posição coordenada em temas globais. Por exemplo,
O Brasil tem uma postura mais favorável ao multilateralismo, à democracia e aos direitos humanos, enquanto a China e a Rússia são mais autoritários e tendem a defender seus interesses nacionais de forma unilateral. Além disso, a crise na Ucrânia, iniciada pela invasão russa, gerou tensões entre os membros do BRICS e colocou o Brasil em uma situação delicada, tendo que equilibrar sua solidariedade com o parceiro estratégico e sua condenação à violação da soberania ucraniana. Outra desvantagem é a desigualdade econômica e política dentro do grupo, que reduz o peso e a influência do Brasil. A China é claramente o país mais poderoso e dinâmico do BRICS, sendo responsável por mais da metade do PIB e das exportações do bloco. A China também tem uma maior capacidade de investimento e financiamento, como demonstra o seu papel no Banco de Desenvolvimento do BRICS e na iniciativa do Cinturão e Rota. Isso faz com que a China tenha uma maior liderança e protagonismo no grupo, podendo impor sua agenda e seus interesses aos demais países. O Brasil, por sua vez, tem uma economia mais frágil e dependente, que sofreu com a recessão e a instabilidade política nos últimos anos. O Brasil também tem dificuldades logísticas, linguísticas e culturais para se aproximar dos outros membros do BRICS, especialmente da Ásia. Por fim, uma desvantagem é o risco de o Brasil se afastar de outros parceiros estratégicos e perder oportunidades de inserção internacional. Ao fazer parte do BRICS, o Brasil pode ser visto como um aliado ou um concorrente de países desenvolvidos como os Estados Unidos e os membros da União Europeia, que têm maior relevância econômica e política no mundo. O Brasil também pode negligenciar suas relações com outros países emergentes ou em desenvolvimento, como os vizinhos sul-americanos ou os países africanos, que têm maior afinidade histórica e cultural com o Brasil. Além disso, o Brasil pode perder espaço em outros fóruns multilaterais como o G20 ou a ONU, onde poderia defender seus interesses de forma mais ampla e diversificada. Mas e se houvesse uma guerra mundial? Como ficaria a relação do Brasil com os países do BRICS? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois dependeria de muitos fatores, como as causas, os aliados, os objetivos e os desfechos da guerra. No entanto, podemos tentar imaginar alguns cenários possíveis, baseados nas características e nos interesses dos países do BRICS. Podemos supor que, em caso de uma guerra mundial, o Brasil teria interesse em manter uma boa relação com os países do BRICS, pois eles poderiam oferecer apoio financeiro, comercial e diplomático ao país. No entanto, isso não significa que o Brasil se alinharia automaticamente com os interesses dos outros membros do grupo, especialmente da China e da Rússia, que são considerados potenciais rivais dos Estados Unidos e da União Europeia. O Brasil tem uma tradição de política externa pacífica e multilateralista, que busca a cooperação e o diálogo entre as nações. O país também tem laços históricos e culturais com vários países da América Latina, da África e da Europa. Além disso, o Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas e minerais, que são demandados por diversos mercados. Por isso, o Brasil poderia tentar adotar uma posição neutra ou mediadora na guerra mundial, buscando preservar seus interesses nacionais e a sua soberania. No entanto, essa posição poderia ser desafiada por pressões internas e externas. Por um lado, o Brasil poderia enfrentar conflitos internos entre diferentes grupos políticos, sociais e econômicos que teriam preferências distintas sobre os aliados e os inimigos na guerra. Por outro lado, o Brasil poderia sofrer ameaças ou sanções de outros países que exigiriam uma definição clara de seu posicionamento na guerra. Assim, a relação do Brasil com os países do BRICS dependeria muito da capacidade do país de manter a sua autonomia e sua estabilidade diante das turbulências da guerra mundial. O ideal seria que o Brasil pudesse cooperar com os países do BRICS, sem submeter aos seus interesses ou se opor aos seus adversários. No entanto, isso seria um desafio difícil de superar em um cenário tão complexo e incerto. Essa participação do BRICS traz vantagens e desvantagens para o país, que devem ser analisadas com cuidado. Entre as vantagens estão a cooperação financeira, o acesso a mercados diversificados, o fortalecimento da governança global e a projeção da imagem do Brasil no cenário internacional. Entre as desvantagens estão os conflitos de interesses, as diferenças ideológicas, os desafios de coordenação e a dependência da China. Diante disso, vale a pena o Brasil continuar fazendo parte do BRICS? Quais pontos o país precisa considerar para aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos desse bloco? Essas são perguntas que exigem reflexão e debate. E aí, qual a sua opinião sobre o Brasil fazer parte do BRICS? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão.